Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início ao Caminhando Juntos, desta vez na companhia de José Carlos da Silva e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos e companheiros do nosso querido Redenção. E juntos, conversando, nós vamos falar sobre contradições e mistificações. É um tema de O Livro dos Médiuns. Nós convidamos a vocês, queridos amigos que nos assistem, a caminhar conosco no sentido de refletirem sobre aquilo que nós conversamos. E isso é que é importante. Que vocês reflitam sobre aquilo que nós estamos conversando. E, se possível, até compulsem o Livro dos Médiuns para avaliar melhor a questão que vamos tratar, né? Das contradições e mistificações. Zé Carlos, tudo bem com você, Zé Carlos? Tudo bem, Jaime. Um prazer sempre estar participando do Caminhando Juntos, né? Estar contigo, com a Arlindo, é sempre uma grande alegria. E o meu boa noite também àqueles que nos assistem nesse momento. E Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, amigos? Boa noite, Jaime. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, amigos e amigas de casa que nos acompanham já nesses nossos encontros no Caminhando Juntos. E vamos lá, mais uma vez, uma conversa boa, né? Uma troca de ideias aí acerca da doutrina. E, veja bem, esse tema, contradições e mistificações, está em O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 27. Agora, eu gostaria de dar uma explicação inicial, o seguinte. Antes do Livro dos Médiuns, foi publicada uma obra de Kardec com o título Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lançada cerca de um ano após o surgimento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Kardec avisou aos leitores da Revista Espírita, em agosto de 1860, que a obra estava inteiramente esgotada e não seria reimpressa, pois novo trabalho, muito mais completo, viria substituí-lo dentro de pouco tempo. Então, antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, mais ou menos um ano depois do lançamento do livro, um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele lançara Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, na Revista Espírita de agosto de 1860, ele avisa que já estava esgotado, que ele não ia voltar a imprimir o livro, né? Pois o trabalho seria substituído por um outro muito mais completo, o Livro dos Médiuns, que surge em 1861. Então, Kardec, antes de lançar o Livro dos Médiuns, ele lança Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas. Já existem, eu compulsei a tradução dessa obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ainda da Edicel. E a FEB,
há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo que eu digo, de 2004 para cá, ou coisa parecida, ela lançou, quando o Massotti era presidente da FEB, ele traduziu várias obras que não tinham sido traduzidas de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita, inclusive essa, Instruções Práticas, né? Mas aí Kardec não imprimiu mais esse livreto, porque passou a substituí-lo o Livro dos Médiuns, um tratado excelente sobre mediunidade, publicado em 15 de janeiro de 1861. Ele tem o subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Espiritismo Experimental. Trata da parte experimental e científica do espiritismo. A ciência espírita, onde são estudados os meios de comunicação com os espíritos. É dividido em duas partes o Livro dos Médiuns: noções preliminares e das manifestações espíritas. É um livro para estudo e não para simples leitura. Isso é importante que a gente entenda, porque certa feita, uma senhora falou para mim, mas o Livro dos Médiuns é muito maçante. Eu digo, como leitura, quem está acostumado a ler obras mediúnicas, esse livro é para estudo. Aliás, eu acho que toda a obra de Kardec é para estudo. Aqueles adesivos que tem estude, leia Kardec, eu acho que devia ser leia e estude Kardec. Que a obra kardeciana é para ser estudada. Então, agora, no que diz respeito à ciência espírita, que está contida em O Livro dos Médiuns, é bom que se diga que a finalidade dela é o estudo da relação dos espíritos conosco, vice-versa, e, em consequência, o estudo do mundo espiritual. A ciência espírita, ou esse processo de trabalhar a mediunidade, foi conclusão da pesquisa de Allan Kardec para uma mediunidade qualificada, sadia. Quer dizer, essa ciência não diz respeito à ciência oficial, não. Ela se reporta à relação entre encarnados e desencarnados e, em consequência, o estudo também do mundo espiritual. Quer dizer, quando se fala em ciência espírita, está se falando num procedimento desenvolvido por Allan Kardec para o trato com a mediunidade. Trouxe para nós um processo coerente e consequente de tratar a mediunidade, o que produziu uma filosofia e uma moral espírita consequentes. Bom, então, explicado isso, né, é bom que a gente inicie. Aí os dois amigos estão ansiosos para colocar aí a sua parcela de contribuição, porque, né, não é só o Jaime. Bom, no item 297 de O Livro dos Médiuns, nós vamos falar das contradições. Kardec diz o seguinte: os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles,
Como pode não ser o mesmo? A resposta. Essas contradições são, em geral, mais aparentes que reais. Referem-se mais à superfície que ao fundo dos problemas. Por isso mesmo, não tem importância capital. Veja que Kardec está falando no que ocorreu à época dele, né? O que ocorria na época dele. E os espíritos estão fazendo referência também ao que ocorria naquela época, dizendo que as contradições que se observavam são mais aparentes que reais, referem-se mais à superfície que ao fundo dos problemas. Como é que você vê isso, Arlindo? Bom, é interessante e é bem legal que a gente lembre sempre que, como você já colocou, essa referência é aquele momento em que Kardec estava fazendo essa pesquisa, é aquele momento em que a experimentação estava acontecendo. Então, ele, inclusive, nos reporta a ideia dos sistemas lá, que a gente vê aqui no Livro dos Médiuns mesmo, em que esses sistemas diversos, do músculo estalante, uma série de hipóteses foram surgindo. Eram achismos à beça, todo mundo achava alguma coisa. Mas, graças a Deus, a doutrina se fortaleceu porque a experimentação, a observação a partir dessas experimentações foi consolidando uma lógica, um modus operandi, se a gente puder dizer assim, que consagrou. Esse é o fato, essa é a realidade, é assim que o processo se dá efetivamente. E ele até alerta, tem gente que ainda reclama um pouquinho, diz que continua a mesma coisa, mas são só aqueles sistemáticos que continuam reclamando. Mas, na realidade, o importante e belo disso é que o que veio dirimir essas dúvidas, o que veio sanear esses diversos sistemas sugeridos até então, foi exatamente o estudo, foi exatamente a observação dos fatos, foi a experimentação sob controle, com tudo agendado, verificado com cuidado, com acuidade, com respeito, com atenção, com profundidade, para dizer, olha, é assim que se faz. E aí se estabelece toda uma lógica para a experimentação, para quem vier depois saber como fazer, por que fazer, para dessa maneira poder obter os resultados desejados, né? Então, eu acho que é bem bonito isso. Eu fiquei hoje, na realidade, desde que nós fomos convidados para esse tema, engraçado, é a primeira vez que eu fiquei muito tenso, sabe, muito nervoso, porque é tão sério lidar com isso, que se a gente lembrar que esse é um tema que está no Livro dos Médiuns, que faz nascer a doutrina nasce daqui. É isso aqui que vai estruturar todo o resto, é a partir daqui. É esse contato, esse ir e vir entre o contato com os espíritos é que vai nos dar a riqueza de estabelecimento dessa doutrina. Então, é muito importante que a gente esteja atento com o Livro dos Médiuns, com o estudo e a seriedade do estudo com relação a ele. Então, é muito legal. A oportunidade de estudar isso é muito boa. E eu, até lembrando também que um pouco antes de Kardec se interessar e se dedicar ao estudo, né, de forma sistematizada, existia naquela época os eventos das mesas girantes em que a sociedade se servia daquilo até com uma certa frivolidade. Então, o perfil de seriedade ainda não era construído. Ela só foi realmente construída a partir do momento de Kardec, né? O estudo de Kardec. Você tem razão, Zé Carlos. Isso mesmo. Agora, eu queria que os dois comentassem as questões como aconteceu agora. Então, toda questão que eu trouxer, os dois vão comentar, né? Agora, nós vamos falar... eu, quando falei que as contradições que aqui referidas diziam respeito àquela ocasião, é porque no Brasil a coisa fica complicada. Bom, as contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. Item 298, contradições de origem
humana. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, item 36. No começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Com poucas exceções, mas houve, né? E a parte as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciaram ou engendraram, pode-se hoje dizer que há unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção de alguns detalhes insignificantes. Mas, olha, Kardec a gente tem que ler com muita atenção, porque ele diz, com poucas exceções, quer dizer, então existiram exceções. E a parte, as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciaram ou engendraram, né? Pode-se dizer que há unidade. Há unidade, mas houve, né, contradições. Como é que você vê isso, Zé Carlos? Até porque, né, Jaime, a partir do momento que esses fenômenos eclodem e que começa a chamar também a atenção, existe uma tendência natural de, quando as pessoas observam, elas, de uma certa forma, tentar explicar baseado numa bagagem que ela já tem, uma bagagem ou religiosa ou até mesmo científica, tentando buscar respostas muito imediatistas para aquilo que elas estão começando a ver e sem uma análise muito profunda. Então começa a haver um enxerto dessas ideias, aí a partir desse momento começa a haver muita divergência em termos de ideias, até de conceitos mesmo. Até porque não havia ainda assim um critério, uma metodologia mais adequada, ajustada para a avaliação desses fenômenos. E sem falar que existe a questão da vaidade humana, né? Aquela ideia de deter o saber e defender as suas ideias como se elas fossem as únicas. Então, isso acabou permeando, a observação acabou sendo muito superficial, sem a observação do fundo, e que deu assim, uma oportunidade justamente para essas divergências, essas disparidades que ocorreram na época. Né? E você, Arlindo? É interessante, porque a gente precisa ficar fazendo um ir e voltar para lidar com essas questões que abordamos hoje. Porque uma coisa é o que se viu lá, né, naquele momento. A realidade era uma outra, e de alguma maneira se buscava... havia uma tentativa de buscar alguma coisa, uma verdade qualquer, mesmo quando a gente pensa na generalidade das pessoas envolvidas nesse processo, né? Interna ou externamente ao trabalho de pesquisa doutrinária. Mas a gente precisa atualizar isso, né? No sentido de trazer um pouco para nós hoje, e aí a gente vai perceber que, desde do primeiro tópico, que é o item 297 que nós vimos aí, se lá havia aquelas contradições sistemáticas, né? Hoje, na atualidade, no 2021, no século XXI, por incrível que pareça, a doutrina dos espíritos sofre essas mesmas dificuldades. De outra maneira, sim, porque como não se seguiu de forma alguma, pelo menos no que se refere ao Brasil, que é dita-se a grande pátria do espiritismo, porque ele foi, segundo tudo se indica, trasladado da França para o Brasil. Meu Deus, que problema que deu, né? Porque aí a gente perdeu esse tino científico, essa lógica kardeciana, e por isso a gente acabou resvalando em tudo que ele resolveu lá atrás, voltou. A gente está recolocando, repondo esses mesmos problemas. E olha, hoje isso é atualíssimo. As contradições de origem humana, e hoje, olha quantas são hoje, para nós aqui. Porque nós estamos falando de um espiritismo, nós estamos aqui, conversamos sobre um espiritismo que 90% de espíritas não conhecem.
Porque não trabalham com a obra kardeciana. Então, nós estamos com uma dificuldade. Né? Então, isso hoje se repõe, isso é chocante, isso é preocupante. Né? A doutrina da libertação foi aprisionada por conta da incúria de alguns, da falta de critério, porque como se abandonou essa metodologia, a lógica kardeciana, a gente tem uma mediunidade, um trabalho, um processo mediúnico que não corresponde a tudo isso que Kardec arduamente construiu. Então, é complicado, né? Difícil. Agora, eu vou apresentar, então, considerando essas contradições de origem humana, eu vou apresentar uma questão para vocês, porque, vejam, a Federação Espírita Brasileira, que é designada a casa máter do espiritismo no Brasil, né? Ela traduziu a Revista Espírita há relativamente pouco tempo, 2004, se não me engano. Outras obras, como, por exemplo, Viagem Espírita, em 1862, que é um livro excelente. A Federação Espírita Brasileira, que é a casa máter do espiritismo no Brasil, veio traduzir também há pouco tempo, quando Nestor Massotti foi presidente da FEB. Agora, antes, veja bem, a Revista Espírita foi a segunda obra de Kardec, o primeiro livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Antes de fazer um ano de lançamento do Livro dos Espíritos, foi lançada a Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858. E Kardec, no Livro dos Médiuns, item capítulo Método, item 35, ele, quando fala naqueles que querem estudar o Espiritismo através de suas obras, ele diz: comece com o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Ele não fala Rustem, não. E Rustem foi traduzido muito antes. Uma obra que, no meu entendimento, é apócrifa. Que, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira edita, divulga os 4 evangelhos de Rustem. Mas, infelizmente, no meu entendimento, aquilo não é espiritismo. O que vocês diriam sobre isso? Porque, veja, isso é uma contradição humana. Uma instituição que é a casa máter do espiritismo no Brasil, é chamada, né? Quer dizer, ela traduz os 4 evangelhos de Rustem à frente de outras obras importantes de Kardec, como a Revista Espírita. E por que traduzir Rustem? Se há uma contradição entre Rustem e a obra kardeciana, e há contradições que não é só a questão do corpo fluídico, há contradições filosóficas, inclusive. O que vocês diriam sobre isso? Bom, a primeira coisa é que esse é o dado mais grave, talvez, para o nosso momento, e aí a gente volta a lembrar. Século XXI, 2021, uma leitura, uma doutrina com mais de 150 anos, produzida através de um trabalho árduo, laborioso, sério e profundo, e a gente encontra porque isso, na realidade, é muito mais do que contradição, né? Esse é um crime contra a doutrina espírita levado a cabo pela instituição que
se arvorou como aquela que fala em nome do Espiritismo e, por conseguinte, dos espíritas. E aí a gente tem o dado de ter uma figura, uma personagem complexa e estranha aos quadros do Espiritismo, como origem, longe, absolutamente longe, e em oposição à obra kardeciana, que é Jean-Baptiste Rustem, que é uma coisa enlouquecedora. E, no entanto, isso é uma coisa que está presente, que está enraizada, que se ramificou através dos grandes médiuns brasileiros que representam essa instituição e que também viveram a vida falando em nome dos espíritas e da doutrina espírita, aí, consequentemente, falando contra Allan Kardec. Porque, como você lembrou bem, a estrutura das coisas ali colocadas, elas não só são contraditórias, elas confrontam a doutrina espírita, elas confrontam Allan Kardec com proposições muito estranhas à proposição doutrinária. Então, assim, o que a gente faz com isso hoje? O que é possível fazer para mudar isso, Jesus? O que a gente consegue fazer para alterar esse quadro, se não as pessoas mergulharem nestas obras kardecianas para redescobrirem-se como espíritas que se dizem e encontrarem de novo o caminho pavimentado por Allan Kardec com tanto fervor, com tanta seriedade, com tanta dedicação. O homem perdeu a saúde, ele entregou a saúde em nome dessa atividade, em nome dessa produção. Isso não é pouca coisa, né? E você, Zé Carlos? Isso aí eu acho que, no meu entendimento, acaba se refletindo na própria imagem da federação. Quer dizer, ela, de uma certa forma, ela acaba demonstrando assim, que ela não tem um alicerce. Até falando mesmo na sua projeção, na sua participação na sociedade, na sua influência no meio social, a gente vê outras religiões participando de tantas atividades, se colocando se colocando na defesa do bem social, cumprindo um papel que também deveria ser da doutrina espírita. Eu acho que parece que essa contradição de base em aceitar duas ideias que em alguns momentos são antagônicas, e se nós considerarmos também dentro da lógica kardeciana, ela acaba colocando por terra uma série de teorias de Rustem. Isso eu acho que acaba nublando a própria estrutura, consequentemente ela não consegue nem se definir como representante da doutrina espírita, que no seu cerne ela tem algo que a macula, é como se consumisse a sua possibilidade de representar todo o movimento espírita brasileiro. Então ela fica apagada, isso reflete na sua projeção, né? Porque ela no seu cerne, ela é dúbia, né? Não consegue, o que a gente parece, pela persistência dos anos, ela não consegue se libertar dessa indefinição. Né? Então ela não consegue nem ela não consegue nem se manifestar na realidade, socialmente falando. É porque as suas bases elas são frágeis, elas são dúbias, não tem definição. Porque, veja bem, essa questão é uma questão que a gente tem que olhar com muito carinho, porque é a doutrina espírita. E veja bem, a obra de Kardec não é uma obra de um espírito. Isso. Vários médiuns contribuíram, médiuns que não se conheciam àquela ocasião, médiuns até do exterior, espíritos diversos participaram da obra kardeciana. Agora, essa obra que Rustem divulga é de uma única médium
e que não tinha envolvimento tão importante com a doutrina espírita, Madame Collignon. Quer dizer, nós precisamos pensar e repensar muito essas coisas, porque, infelizmente, isso aí foi um divisor de águas no movimento espírita. Haja vista a posição assumida por Deolindo Amorim no Rio de Janeiro, por Herculano Pires em São Paulo. Posições contra Rustem, inclusive contra a própria FEB, por editar e divulgar essa obra rustenguista. Aí as pessoas viram e falam assim: ah, mas hoje em dia quase não se fala, mas já está se falando aí em reedição da obra. E outra coisa, muitas obras psicografadas ou muitas obras editadas pela FEB, há conceitos rustenguistas embutidos nelas. Esse é o problema. Então, é complexo o negócio. Mas, olha, o importante, no meu entendimento, é a casa espírita estudar e praticar Allan Kardec. Praticar a mediunidade segundo a ciência espírita que está no Livro dos Médiuns, entendendo que a ciência espírita, o foco dela é o estudo da relação entre nós e os espíritos, e dos espíritos conosco, e, em consequência, o estudo do mundo espiritual. Com certeza. A ciência espírita não tem envolvimento com a ciência oficial. A ciência espírita foi um processo, um procedimento criado por Allan Kardec diante das pesquisas que ele realizou. Ele chegou a conclusões importantes que deram a ele a condição de chamar esse processo de ciência espírita, que é a ciência que nos ajuda nessa relação com os espíritos, nos ajuda a nos sairmos bem nessa relação. Ajudam principalmente os médiuns, né? O Livro dos Médiuns é quem praticar espiritismo, isso entendo eu, com base em O Livro dos Médiuns, não vai ter problema. Quer dizer, problema pode ter, mas essa prática será sempre qualificada pela proposta kardeciana. Agora, muitas práticas com base em informações de determinados espíritos levam a grandes dificuldades. Pelo menos foi o que eu observei isso. Bom, então Sem vamos falar lá. que o pior de tudo seria uma pessoa com intenção de conhecer o Espiritismo, começar pela obra de Rusteng e achar que ali ela está estudando Espiritismo. Pois é. Isso é um grande problema. Ali tem rustenguismo, né? Isso. Bom, então vamos lá no item 299 do Livro dos Médiuns, contradições de origem espiritual. Para a compreensão da causa e do valor das contradições de origem espiritual, precisamos estudar todos os aspectos do mundo invisível, que é o objeto, o objetivo da ciência espírita, né? Pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem conhece o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Os espíritos não são nada mais que a humanidade desprovida do envoltório corporal. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber,
da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções da ciência espírita. Isso. Olha aí, que importante. Só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer. As contradições de origem espiritual só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender. É isso. Vamos lá, Arlindo? E aí, a gente só para provocar os nossos companheiros de casa, porque o negócio todo é a gente pensar, e pensar com a lógica que a doutrina nos apresenta. Se a gente pegar esse trechinho final, para as pessoas de casa, olha só, as contradições de origem espiritual só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender. Mas como é que a gente vai fazer isso hoje se a gente tem essas questões absolutamente dogmáticas em que o médium Arlindo, quando produz alguma coisa, é indiscutível? O que eu vou ter como parâmetro para resolver essas questões? Se eu sou indiscutível, qualquer coisa que eu faça ou que se dê através de mim é perfeito e maravilhoso. Acabou a lógica kardeciana. Joga fora tudo isso. E tem gente que vocês estão em casa pensando se vocês são espíritas, e eu tenho certeza que são, eu quero crer que são. Mas olha que dificuldade que isso nos oferece. É possível acreditar em mim plenamente, absolutamente? Eu sou o sujeito mais perfeito da Terra? Eu sou o sujeito mais moralizado que vocês já viram aqui? Com essa capacidade toda, com essa aptidão absoluta para receber o que há de melhor e, consequentemente, transmitir com a pureza da alma tudo isso? Então a gente está jogando fora, a gente tem jogado fora essa lógica. E ao jogar fora essa lógica, companheiros, nós temos aberto mão de conhecer esta obra, de conhecer essa doutrina, de conhecer a lógica, lembrada aí pelo Jaime, que essa relação entre nós e esses espíritos e nós, e que relação é essa? Essa relação é para nos enriquecer, essa relação é para nos fortalecer, essa relação é para que a nossa estrada se pavimente de maneira adequada. Já viram nas ruas de hoje como é que é? Você, em vez de vir e para colocar o asfalto, você não bota asfalto em cima da terra. Você vem, você calafeta, você bota pedra, você bota areia, você bota outra brita, para depois jogar o asfalto, deve ter uma camada substancial para segurar o meu peso, o peso de um veículo. E a gente está fazendo igual eles estão fazendo nas cidades, aquela rastaquerazinha, joga aí a tinta preta que parece que é asfalto. É isso, a gente não está pavimentando essa estrada de maneira adequada, porque falta conhecimento básico. Sem isso, não adianta homenagear o Arlindo, eu sou maravilhoso, e daí? O espírito que fala por mim também é maravilhoso, e daí? Qual é a melhora da tua vida de verdade? Qual é o teu melhor entendimento? O que isso tem produzido de bom para você como pessoa, na tua relação com os seus guias, com os seus mentores, com a sua casa espírita, com a espiritualidade? Como é que tem sido? Melhor? De verdade? Você tem sabido lidar com isso? Porque é isso que importa. Sem isso, não tem validade nenhuma. Eu não preciso de um guru. Você precisa? Pensemos nisso, amigos. Pensemos nisso. O Arlindo aí já falou bastante coisas interessantes. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, que espírito não é um ser à parte da criação. Na realidade, somos nós. Nós numa condição diferente, sem o corpo físico. Então, nós seguimos basicamente o mesmo processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de evolução, que pode gradativamente nos dar uma qualidade moral maior, e essa moral associada ao conhecimento. Isso também me chama a atenção,
para que a gente entenda, porque somos seres falíveis, não existe médium perfeito. Então, nós, às vezes, por melhor que seja a intenção do espírito, o médium ele também pode ter alguma dificuldade, às vezes até naquele momento, e passar uma informação nessa relação, né, porque médium é o meio, né, de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, ele também cometer os seus erros, né, ter as suas dificuldades. A sua qualidade moral também vai favorecer uma melhor ou pior relação com esse mundo espiritual mediante o seu grau de moralidade. Por isso que a mediunidade ela é praticada sobre condições de segurança, numa casa espírita, baseado no conhecimento e, poxa, fundamentalmente no estudo da mediunidade. Haja visto esse tratado que nós estamos discutindo hoje, que talvez seja o tratado mais precioso que se tem em relação à relação nossa com a mediunidade, a relação com o plano espiritual e a relação do plano espiritual com o mundo material. Yes. Essa inter-relação, não exista obra nenhuma que aborde isso com tanto cuidado, com ser tão acurada e assim, tão detalhada. E mesmo assim, a gente ainda lendo e estudando a obra de Kardec, principalmente esse livro, a gente ainda não consegue mensurar a grande variedade de mediunidade que existe. Então, é uma obra que precisa ser literalmente estudada, lida, relida, discutida, trocada informações, como a gente procura fazer aqui, porque só assim a gente pode ter aí a possibilidade de se relacionar com a mediunidade de uma forma relativamente segura, né? E aqui está dito de uma forma muito interessante, porque, veja bem, os espíritos nada mais são do que a humanidade sem o corpo físico. Então, assim como existem opiniões divergentes entre nós encarnados, existirão opiniões divergentes entre os espíritos. Agora, a obra kardeciana foi elaborada mediante comparações das informações que vieram através de vários médiuns e vários espíritos, e esses médiuns desconhecidos uns dos outros. Então, isso é importantíssimo. Agora, isso garante a fidelidade da informação, né? 299, quando ele disse, é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem seguir as instruções da ciência espírita. Olha a importância da ciência espírita. É através do conhecimento e da prática mediúnica orientada pela ciência espírita, contida em O Livro dos Médiuns, que nós vamos ter capacidade para distinguir o verdadeiro do falso. Não tenham dúvida. Bom, então vamos continuar lá no item 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que o dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões. É necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do espiritismo. Há assuntos sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações,
seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. E aí, Arlindo? Pois é, não é? E nós vamos pensando de novo na nossa atualidade, né? Como é que... Arlindo, só um segundo. Esses espíritos orgulhosos que é dito aqui, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. E quando a gente contradiz uma dessas verdades, eles ficam quentes. Eles não discutem, eles não entram numa discussão para chegar a conclusões. Não, ficam aborrecidos. E aí, nós voltamos para a discussão primeira. Bom, companheiros, vamos pensar assim, nós estamos falando com você em casa, vocês sentados aí do outro lado, amigos e amigas. Olha bem que coisa difícil isso, né? Para pegar essa frase final, para a gente voltar ao início. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. Como é que eu vou distinguir isso? Como? Porque a gente começa num processo já muito difícil. Até aqueles que hoje, de alguma maneira, participam das atividades mediúnicas, não sei, vamos pensar aqui, em que medida estão sendo realmente preparados, bem preparados para essa relação. Porque nós temos por norma estabelecer que, bom, em regra, nas reuniões mediúnicas, nós vamos atender os irmãozinhos necessitados. Então, eu já diminuo esse cara. Então, esse cara, quando eu ouço ele, eu já ouço dizendo assim, ele não tem nada demais para me dizer. Ele é apenas um desesperado, um que está atrasado, precisa de que eu o faça deixar de ser. Então, olha só, eu já estou estabelecendo uma escala, já é uma estratificação social que a gente estabelece aí. Então, eu já não estou pronto para ouvir. Na contramão disso, quando é o dito grande guia, eu ouço com a certeza de que isso é a palavra divina. Então, isso parece que não nos difere muito, inclusive, das outras escolas religiosas, né? Porque só nos falta dizer que esse Espírito que fala é o Espírito Santo. Porque nós olhamos estratificadamente para os dois de maneira absolutamente diferenciada. E veja que o processo doutrinário não é esse. Kardec consegue estabelecer essa estrutura toda, sabe por quê? Porque ele ouviu os que nada sabiam, os que sabiam pouco, os que fingiam saber e os que sabiam muito. E é isso que faz a diferença, para eu poder olhar e saber quem é que está dizendo o quê e onde é que está a verdade de quê. Nós não, nós já saímos com isso estratificado, o que vem dali já não presta. Então, a gente já sabe que esse cara não tem nada a me dizer. Então, esse sujeito, ele numa reunião mediúnica, esse médium, esse participante, até esse aplicador de passe, está aprendendo nada. Que ele não está percebendo que ali se está estabelecendo esse rico aprendizado, com a percepção das histórias que vêm, e quanta beleza e quanto saber ele às vezes revela. Pode estar enviesado, pode estar danificado pelas mágoas que traz, pelas revoltas, pode. Mas isso não tira o mérito do seu avanço, do seu avanço intelectual, da sua inteligência sublime. Sabe, a gente perde tudo isso, que a gente já olha estratificadamente, e aí a gente se inabilita para julgar, porque a gente tem que fazer o julgamento, a gente tem que olhar e avaliar o que o cara trouxe para mim. O que ele trouxe para mim na sua psicografia, no seu trabalho mediúnico, eu tenho que avaliar. Tem que passar pelo crivo da minha razão. Não como o senhor e dono da verdade, mas porque com o Espiritismo na mão, com essa doutrina nas mãos, com esse livro dos médiuns nas mãos, a gente é capaz de olhar e ter olhos de ver. Senão a gente não está fazendo a nossa parte e não está aprendendo nada e não está ajudando a melhorar coisa alguma. A gente está só fazendo coro, fazendo parte da claque. E aí não faz muito sentido. Temos que pensar nisso. E você, Zé Carlos? Até algumas coisas que o Arlindo está falando era exatamente o que eu estava pensando. E isso, de uma certa forma, também garante uma coisa chamada segurança mediúnica, principalmente em trabalhos, né? Porque é exatamente isso. Vão vir espíritos que vão se manifestar, espíritos que têm um conhecimento intelectual muito grande, embora a moral não acompanhe o mesmo processo. E vice-versa. Vai vir espíritos que, às vezes, eles necessariamente não têm malícia, mas eles, pela sua ignorância, às vezes tentam
se manifestar dando respostas sobre situações que a gente não tem conhecimento, e isso é um risco, porque a gente pode tomar isso como verdade e até criar um caminho completamente tortuoso. Por isso, a importância da observação de todas as bases da ciência espírita nessa relação com o mundo espiritual. E alguns até trazendo sistemas próprios, né? Isso. Sistemas próprios que fogem à coerência da proposta kardeciana, né? Mas infelizmente, nós ainda... desculpe, Jaime. Infelizmente, ainda muitos de nós ainda é sensibilizado pelo maravilhoso. Né? Aquela ideia fantástica das soluções fáceis, de um caminho redentor, mas de facilidade, né? Porque ninguém tenta muito trabalho. Se for mais fácil, é melhor. Então, a observância disso é importante para não ser ludibriado nessa relação. Eu acho interessante nisso aí, nesse item 300, é quando é dito o seguinte: se entre eles, os espíritos, há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Então, nós temos que avaliar, sim. Nós temos que avaliar as mensagens, nós temos que avaliar os espíritos que se comunicam através de nós, na nossa casa espírita, para nós distinguirmos. Mas, para que isso aconteça, é preciso que conheçamos a ciência espírita. Agora, continuando, nós vamos para o item 301, que é dividido em subitens, né? Resposta dos espíritos sobre as contradições. O mesmo espírito, comunicando-se em 2 centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Se os 2 centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. E aí, Arlindo? Pois é. E aí a gente vai lembrar... Será que as casas espíritas conhecem esse item? Pois é. Eu suponho, né, e modestamente, eu acho que poucos conhecem, ou pelo menos não consideram, porque quando se fala na necessidade da ambiência da casa espírita, então a ambiência em que você vai ter atividade mediúnica, aí a gente concentra tudo e diz assim, é só por causa daquela salinha, aquela salinha até vira sagrada, o que não é ruim, mas assim, ela vira salinha sagrada, mas esquece que essa salinha sagrada está num lugar que não está sendo sacralizado por ninguém. Então, é lembrar que não é só aquela salinha que faz parte desse processo todo. A mediunidade, o trabalho mediúnico acontece naquela casa espírita. Por conseguinte, ele vai acontecer dentro daquela ambiência mental que se estabelece ali. Então, não adianta, porque a gente tem umas coisas muito localizadas, então é só aqui, ó, essa salinha e tal. No resto você pode xingar, plantar bananeira, aqui é que não pode. E como se isso não fosse deixar no ambiente desta casa todas essas mazelas que dificultam essa comunicação. Então, tem todos esses fatores que a gente precisa considerar, mas para considerar, tem que estudar esse livrinho. Esse livrinho pequenininho, chamado Livro dos Médiuns, ele precisa de um estudo constante e um estudo profundo. A gente até, porque as pessoas dizem assim, como é que tá? Você tem, já tem? Tá, a gente já estudou esse Livro dos Médiuns. Estudou quanto? 1 ano, 2, beleza. 3. E daí? Se você não estudar ele sempre, você não vai saber não vai. Por quê? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E uma coisa ainda maior é quando eu estudo, sem prática, eu não sei nada disso. Por quê? Eu só sei intelectivamente, isso aqui está muito claro. Mas e lá?
E na hora do vamos ver? Quer dizer, quando eu não compreendo isso, eu não percebo que o trabalho mediúnico é muito maior do que aquela salinha onde acontece ele. Ele está envolvido pela atmosfera daquela casa espírita. Olha o que ele está dizendo como resposta aqui. Né? Isso vai valer o movimento de lá ou de cá. Bom, como é que lá pensa? Aqui nessa casa que eu estou, por exemplo, todo mundo... Não, olha só, a situação do pobre não tem nada a ver comigo, não. Nós temos que deixa isso para lá. Olha só, isso são situações que podem equivocar, dificultar, por exemplo, a comunicação bondosa de um Bezerra de Menezes, por exemplo. Né? Será que vai dar mesmo o produto aqui do que aquela outra lá, e que as pessoas estão muito mais voltadas no seu psiquismo, para o bem comum, para a atenção, para a dificuldade dos trabalhadores, das situações de população em situação de rua, para as comunidades que sofrem o assédio hoje, da falta de emprego, da falta de comida, da falta de moradia, do aumento da criminalidade? Quer dizer, se essa casa aqui se preocupa com isso e essa aqui não, olha só como é que isso já faz com que essa mensagem vai chegar com alguma diferença. Porque aqui eu tenho um campo mental envolvendo essa casa, um campo de sentimentos que ebulindo, dificultando esse trânsito. Então, a gente tem que lembrar que isso não é um episódio estanque. Mediunidade não é essa coisa que a gente faz assim, acabei de sair do supapo lá fora, agora eu tô aqui, fecha essa linha, opa, recebi. É assim? Não funciona isso não funciona, não adequadamente, né? Não, e tem uma coisa importante, que agora eu passo para o Zé Carlos, que a ciência espírita fala, e até que Emmanuel confirma isso, né? E a ciência espírita fala com extrema propriedade. É a influência moral do médium na manifestação e a influência do meio na manifestação. É isso que o Arlindo estava falando. Exato. Quer dizer, se o médium influencia a manifestação, se o meio onde ocorre a manifestação também influencia, isso que está dizendo aqui corresponde ao propósito da doutrina, da ciência espírita, não é, Zé Carlos? Não tenha dúvida. E todo componente de uma casa espírita tem que estar muito consciente disso. Que haja uma unidade nesse pensamento, nesse sentimento, nessa atitude, que pode garantir o sucesso, né? Ou pelo menos a segurança, quando há essa relação. Então é exatamente isso. Claro, quanto, vamos dizer assim, em termos morais a gente estiver crescendo, a tendência natural é de nós atrairmos para nós nessa relação espíritos de uma boa envergadura moral. Claro que vai chegar a casa espírita espíritos com dificuldade, mas é justamente essa estrutura organizada de cada um, ciente do seu papel, da importância que é de levar a condução dos trabalhos com seriedade, é que vai até dar condição à assistência espiritual de espíritos sofredores. E também a gente não deve esquecer que, até em função de tentar conduzir no trabalho com seriedade, a casa espírita às vezes é abalroada por interferências espirituais negativas. Então tem que haver, sim, cuidado e vigilância, e, para tanto, todo mundo instruído. Mas essas influências negativas que penetram na casa espírita penetram através das pessoas que trabalham e frequentam a casa espírita, né? Kardec mesmo diz, né? Em determinado momento, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diz: se os espíritos enganadores penetrarem aqui, a quem responsabilizar? Ele mesmo responde: aqueles que lhes deram guarida no coração, né? Olha, nós, como não vamos ter muito tempo, eu vou passar para o item 302. Se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para as apreciar. A regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão. Não é o caso? Uhum. E que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa eu vos dou a certeza, é a que prevalecerá, o Espírito da Verdade. E assina a mensagem. Então, vejam bem,
A regra é, a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão. É muito importante isso. Olha, eu nem vou passar para vocês analisar isso, eu vou passar para analisar uma outra coisa, já que isso aí está mais ou menos claro e o nosso tempo está quase terminando. Mistificações. Das mistificações, item 303. Se enganar-se é desagradável, pior ainda é ser-se mistificado. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Haverá meio de evitá-las? Mistificação é quando um espírito se manifesta em nome de outro, um espírito inferior se manifestando em nome de um espírito benfeitor. Aí surge um processo de mistificação, né? Então, ele diz, sim, é claro, há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Os Espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem, e não das honrarias da fortuna ou que seja além de suas atribuições. Ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores, que jamais lhe pedissem futilidades, né? Do que se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Os espíritos estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas os espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Se quiser ver nos espíritos o substituto dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. O homem deve agir por si próprio. Deus não envia os espíritos para lhes aplainarem a rota da vida material, mas para lhes prepararem a rota do futuro. Vamos lá, Arlindo. Eu só queria que vocês apressassem um pouquinho para a gente terminar no tempo, né? Isso, eu acho que para essa questão eu me prenderia a uma frase fundamental para mim, né? Os espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. E olha que isso aqui não é uma reedição daquela história antiga da religião, de não, você pode sofrer aqui para ser feliz do outro lado. Não é isso, não. É só para você aprender a viver o melhor possível aqui, de forma humana, de forma fraterna, de forma amorosa, para que você pavimente a sua estrada de amanhã com esses valores. Eles não vêm aqui para a gente ganhar na loteria. Olha, eu preciso parar de brigar com a minha mulher. Isso é um problema seu, que você tem que resolver. Você tem que resolver. Não atribui isso a eles, que não é esse o papel deles. Ele não vai se meter na sua separação. Essas coisas eles não vão fazer. Eles não estão aí para isso. Eles estão aí para nos ajudar a melhorar essa intimidade e eu parar de brigar com a minha mulher. Por reconhecer nela minha parceira, minha amiga, minha companheira. E não, gente, a gente não pode pegar esses valorizinhos da nossa intimidade e cobrar deles essa ajuda, porque não é isso que eles vêm fazer, não vem com esse tipo de bobagem, porque aí a gente se dificulta. Eles vêm para nos ajudar a fortalecer valores morais, valores éticos, substanciais, para que a gente saia daqui com leveza, com uma bagagem, mas uma bagagem que substancia a nossa caminhada com as melhores coisas, da melhor maneira. Esse é o caminho, né? E vão levar a relações qualificadas, relações benéficas, né? Seja marido-mulher, seja pais e filhos, e daí por diante. Por aí. Né? E você, Zé Carlos? É a questão da responsabilidade na lida com essa relação com o mundo espiritual, né?
saber até onde vai essa relação com segurança. Claro que se a gente se ater a frivolidades, a gente vai ter o amparo de espírito, a assistência de espíritos frívolos. E se a gente busca algo e que faça mais sentido para nos dar as ferramentas para que nós, no nosso cotidiano, possamos trabalhar para ser seres humanos melhores, isso vai nos garantir um futuro melhor. É esse o papel da doutrina espírita. A gente não pode usar a doutrina espírita como bengala. Isso. Bengala para as nossas mazelas, assim como instrumento de crescimento e para garantir um futuro espiritual melhor. Eu acho interessante quando ele diz: se quiserdes ver nos espíritos o substituto dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Quem for procurar, através da mediunidade, comunicação com espíritos, para que o espírito possa adivinhar, dizer coisas, o número que ele deve jogar na loteria, ou o que ele deve fazer isso ou fazer aquilo, logicamente ele vai ser mistificado. Não há como. Agora, eu vou, para terminar, eu queria um comentário breve, realmente, porque Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o espiritismo, sejam mistificadas. Isso não poderia acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Resposta do Espírito da Verdade. Se isso lhes abalasse a crença, seria por não terem a fé bastante sólida. As pessoas que abandonassem o Espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haver compreendido, não se terem apegado ao seu aspecto sério. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. Vamos lá, Arlindo, para a gente encerrar. Pois é. Eu só com isso já fico feliz. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos. Então, ao invés de você se sentir coitadinho, ai meu Deus, eu não mereço uma coisa dessa, eu fiz tanto. Olha só, para com essa bobagem e compreende que tudo que vem de dor, de dificuldade, geralmente é para o nosso fortalecimento. Porque, veja bem, se você procurou caminhar com a retidão possível, se você tem feito o seu melhor, se você tem se dado de forma ampla, com carinho, com verdade, o que vier de dificuldade você tem que compreender na base que isso é fortalecedor. Não é para derrubar, porque Deus não é um vingador, Deus não é doido, Deus não fica brincando com os nossos corações. Tudo que Ele realiza é em nosso benefício, ou que deixa acontecer é para nos fortalecer. Então, eu acho que é isso que a gente não pode perder de vista. Porque, às vezes, a mistificação vem até para que aprendamos a lidar com ela. Uhum. Se eu nunca vi, como é que eu vou saber, né? É isso aí. E você, Zé Carlos? E a gente não pode fazer transferência de responsabilidade, né? E, consequentemente, desacreditar ou descredenciar toda uma doutrina em função de uma experiência infeliz, que muitas das vezes a responsabilidade é nossa. Então, mediante tudo isso aí que já foi falado, é exatamente isso mesmo. São elementos que nos ajudam a amadurecer e entender até melhor essa doutrina espírita. Meus amigos, o tempo nos cobra e passa rápido, né? Final. Eu passo ao Arlindo para suas considerações finais e suas despedidas. Gente, passa muito rápido. A gente, quando começa, nem vê, de repente acabou. Ainda mais. Mas não terminou, não. Falar tudo, hein? Eu nem pude colocar todo o material. Todas as. Exato. Mas não acabou, não, gente. Saí vocês de casa, dá uma olhadinha nesse negócio, revê lá, pega inteiro esses itens, vai nesse capítulozinho lá, capítulo 27, dá uma olhadinha carinhosa, porque isso dá enriquecimento para a gente, sabe? Isso é muito bom, faz muito bem à nossa saúde, de verdade. Um grande abraço, um beijo no coração de todos, muita paz.
E você, Zé Carlos? Bom, eu sempre grato por poder participar desses momentos tão importantes em que a gente aprende tanto. E dizer também o seguinte, que o estudo, a observação da doutrina espírita, ela deve ser uma coisa constante. Não tenha dúvida que eu, quando tive, e eu acredito que tenha acontecido com muitos que abraçam a doutrina espírita, vê a doutrina espírita hoje com os olhos diferentes daqueles seus primeiros momentos lá, por causa do aprofundamento. E a relação da doutrina espírita com a vida, ela é tão imbricada e que a gente acaba vivendo a vida mediante a doutrina espírita, né? Então, isso nos ajuda a ser seres humanos melhores, porque nos ajuda a entender melhor nosso cotidiano, né? O momento que a gente está vivendo, né? E é um aprendizado constante, né? Parece que não tem fim. Então, um grande abraço a todos e que Jesus abençoe a todos. Eu termino com uma frase aqui, que já foi lida por mim, inclusive. Se quiserdes ver nos espíritos o substituto dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Meus amigos, Zé Carlos e Arlindo, amigos queridos, agradeço muito a contribuição de vocês dois. Vocês me ajudam a ter um novo olhar sobre determinados assuntos, porque às vezes a gente está habituado a um olhar sobre determinado assunto, e quando o companheiro toca e mostra um outro olhar, isso nos ajuda a ver melhor a situação. E isso é que vocês têm feito, me ajudado muito a ver melhor as diversas situações que nós trazemos aqui dessa doutrina maravilhosa. Agradeço muito a você, Arlindo, muito a você, Zé Carlos, pela companhia, pela ajuda, por essa conversa saudável, por essa conversa em que ninguém quis ser melhor do que o outro. Nós estamos aqui juntos para aprender e convidando os que nos assistem e aprendam também conosco, refletindo, né, sobre essa doutrina. E como o Arlindo falou, é importante esse tema, está em O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 27. Um afetuoso abraço a todos vocês. Muita paz e que Jesus esteja sempre conosco, nos ajudando a buscar o melhor caminho. Muita paz para todos e até breve.